Boa tarde, galera. Pessoal, hoje estou aqui na fazenda Mira Serra, que é a fazenda do nosso ex-vereador, o Joaquim Gomes, Demétrio Gomes. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma bela entrevista raiz, uma entrevista raiz política sobre esse nobre ex-vereador, com 12 mandatos, galera. Isso mesmo, 12 mandatos. Segue aí toda a trajetória desse nobre vereador e tamo junto. Hoje é 5 de abril de 2025. Joaquim Gomes em Foco, hoje está aqui presente na fazenda Mira Serra, Mira Serra, do nosso ex-vereador, por duas vezes, 2 mandatos. Né? O ano ele vai falar o ano dos anos 80, 90, e está com ele, que vai fazer toda reportagem com ele sobre a sua trajetória política, que é um cara considerado como um político raiz, né, Demétrio? Demétrio, fala para nós sobre um pouco da sua trajetória política, né? Os mandatos, o primeiro mandato, o ano, entendeu? Quantos mandatos você teve? Fala um pouco para nós, como foi que você quis prosseguir essa vida política? O que foi que incentivou você? Veja bem, Adelando, eu, desde criança, estudando no Colégio Mário Gomes de Barros, já acompanhava esse lado político. E eu tinha na minha cabeça de ser um representante do município para fazer um trabalho por Joaquim Gomes, já que toda a minha família, inclusive o município, foi construído na terra do meu bisavô. E quando cheguei à idade de 19 anos, resolvi lançar a candidatura a vereador. 19 anos? 19 anos de idade. Já é adolescente. Era um sonho que eu tinha e registrei a candidatura. Aí, nesse período, teve um fato que ocorreu comigo, no qual o cidadão veio tirar a minha vida e eu tive que me defender. E queriam que eu desistisse da política para arquivar o processo. Eu me defendo juridicamente e é um trabalho que vocês têm, podem botar o processo, eu vou me defender juridicamente, eu não vou abrir da eleição. Mas não fiz campanha. Demétrio, mas um ano assim que você já está, foi nos anos 80 ou 90? Aí eu acho que era em 1900 e pouco, por aí. Eu não lembro, lembra, né? Eu não lembro mais bem a data certa, a não ser que eu pegue o diploma. Teve alguns diplomas que eu não peguei. Mas assim, aí tive uma eleição perdida e tive a segunda eleição perdida. Eu resolvi apoiar Gendevaldo, porque Gendevaldo era uma pessoa que todo mundo conhecia em Joaquim Gomes e tinha uma rural com o nome de Luteteia, eu acho que o Marco lembra, onde botava água para a população que nessa época não tinha casal, não tinha água no município. Atrasado, né? Era atrasado, abastecia com água e com animais. E eu resolvi lançar a candidatura, apoiamos primeiro o Gendevaldo para prefeito. O Gendevaldo teve o apoio do município de muita gente. Nós tínhamos um caminhão LP e fazíamos a campanha não só na fazenda como no município. E o palanque era o caminhão. E o Gendevaldo, depois da primeira eleição, na segunda, ele vinha aqui passar filme aqui em casa. E às vezes, na discoteca dele, a gente entrando, ele não cobrava, pela consideração a gente. Também a gente não tinha cargo nenhum, minha mãe nunca teve cargo nenhum em prefeitura. Aí resolvi apoiá-lo. Quando eu estou apoiando o Gendevaldo, chega o Cid, que é meu primo. E aí Cid diz: Demétrio, queria falar com tu. Aí ele diz aí Cid, ele disse: sou candidato a prefeito, queria o seu apoio. Eu digo: rapaz, você está apoiando alguém? Eu digo: estou. Estou apoiando o Gendevaldo. Rapaz, não faça uma coisa dessa não, que sou seu primo.
o Cid é médico, se você apoiar o Gendevaldo vai ficar muito chato para mim. E aí eu resolvi apoiar o Cid para prefeito. Foi quando, nessa eleição para prefeito, com um trabalho e com mais experiência, ganhamos a eleição, né? O Cid ganhou a eleição e nesse período eu fui trabalhar de secretário na prefeitura porque eu não tinha ganho a eleição, fui trabalhar de secretário. No segundo mandato fiz uma boa administração. No segundo, secretário de transporte. transporte, né? E não foi o Cid que me deu o cargo, eu quero deixar isso bem claro aqui, porque isso é uma coisa que vai servir para o futuro, viu, Marco? O meu cargo de setor de transporte na época, secretário de transporte, na época era setor de transporte. Não foi dado pelo Cid, que era o prefeito, meu primo, no qual eu apoiei não. O Everaldo, que era o chefe de gabinete, depois que botou 5 pessoas a 7 pessoas para tomar conta desse setor e nenhum deu conta, ele me procurou aqui com Fusquinha, velho, e me chamou para ir a Maceió. Eu fui a Maceió com ele, ele foi conversando comigo no período do caminho, onde chegou perto da Nova Vida, disse: Demetrio, eu estou com um problema no setor de transporte da prefeitura. Já botei 5 pessoas, 7 pessoas e nenhum deu conta. Se você fosse o chefe do setor de transporte da prefeitura, qual era a primeira coisa que você fazia? Para mim foi uma surpresa que eu não esperava. Eu digo: eu, Everaldo? Ele disse: sim. Eu disse: rapaz, a primeira coisa que eu faria era uma reunião no setor com as pessoas que vão trabalhar comigo para expor a maneira do meu trabalho. Ele soltou a direção do carro e disse: era isso que eu esperava ouvir de alguém. E a partir de hoje, você é o chefe do setor de transporte. Eu digo: mas tu não é o prefeito não, pô. O prefeito é o Cid. Ele disse: não, eu sou o chefe de gabinete e Cid está aqui na minha mão. Ou o Cid fala o que eu quero, eu tiro ele da prefeitura. E aí fui com ele para Maceió, quando voltamos, pedi para ele me deixar aqui em casa. Não, você vai comigo para a prefeitura, mandar bater sua portaria. Desceu comigo para a prefeitura, mandou bater a portaria. Vai falar com o Cid? Não, é verdade. Não, bata a portaria de Demetrio aí, chefe do setor de transporte. E eu vendo, a menina bateu a portaria, ele pegou a portaria: vem para cá, me acompanha. Acompanhei ele, entrou na sala do Cid. Cid aqui. O Demetrio é o chefe do setor de transporte. Cid levantou a cabeça, olhou para mim, assinou a portaria, eu assumi o setor de transporte no município. Graças a Deus, foi uma coisa que deu tão certo e organizei o que estava errado, que depois que eu entreguei, por motivos pessoais aí com a própria família, doutor Oswaldo, em Novo Olinda, também estava tendo o mesmo problema e mandou me chamar e eu fui para Novo Olinda também, fiz uma boa administração e dei conta. Quando passou isso aí, tivemos a outra eleição, na qual eu tinha rompido com o Cid e fui apoiar o Silvio. Eu ganhei a eleição, o Cid perdeu a eleição, depois apoiei Toninho. O Silvio já foi nos anos apoiei, 90, né? aí eu saí, ganhei a eleição, o Cid perdeu e fiz um trabalho na prefeitura, né, e no município que deixa a desejar. Mas nesse caso já foi o seu primeiro mandato de vereador. Eu tive o primeiro mandato e tive o segundo. Consecutivo. É consecutivo. Agora, ganhei a eleição, podemos dizer, pela experiência das eleições passadas, aonde lancei a candidatura sem nada a gastar, e tive dois mandatos perdidos. No terceiro mandato, apoiando o Cid, aí o Cid estava com o intuito de entrar na prefeitura e eu disse: Cid, tu quer ganhar a eleição e eu também pretendo ganhar a eleição, tem uma parte de terra ali que o pessoal está precisando para fazer casa para Sampará, é nossa, dos herdeiros. Se você, vamos doar aquela terra ali, vamos pegar aquela área de terra ali e vamos dar ao pessoal, porque aí a gente segura e doamos a área. É uma área de terra lá e o pessoal reconheceu o meu nome, eu ganhei a eleição, mas Cid perdeu.
Nesse mandato o Cid não ganhou. E o Cid perdeu a eleição. E eu fui trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando pelo povo, denunciando as irregularidades e fazendo projetos, reivindicando as coisas. E aí tive o primeiro, o segundo mandato dignamente e fiz uma administração, eu acredito que boa, e o povo sabe disso. Mas hoje em dia, Marco, está difícil, Everaldo, eu vou lhe dizer por quê. Porque a política hoje está votada para compra de voto. E eu botei na cabeça de não comprar voto, porque se eu vou representar uma pessoa, não tem para que estar comprando voto. Eu tenho que o povo me reconheça pela minha competência e não por compra de voto. Na época que a gente doou os terrenos, não era compra de voto, porque a gente doou muito antes das eleições. Muito antes das eleições. Quando veio o registro das eleições, nesse registro, eu não estava dando mais nada. O pessoal me pedia até um refrigerante e eu não dava, porque eu passei a ter o conhecimento que era crime eleitoral. E daí por diante eu botei na cabeça de não comprar voto, para ver se o povo reconhece. Mas eu tenho perdido a eleição justamente por não comprar voto e o povo está se vendendo para outras pessoas que não têm a competência que eu tenho e não fazem o trabalho que eu faço. A minha família, todo mundo sabe que é uma família nobre. O município, ele foi construído, hoje Joaquim Gomes é o nome do meu avô. O meu bisavô era o pai do meu avô. Quer dizer que o Joaquim Gomes era seu avô, né? Meu avô. E o pai dele, meu bisavô. Então, o município está crescendo nas terras que é nossa. Hoje a gente está aqui com uma briga familiar, também, porque existem formais de partilha, no qual esses formais é de 1967, nós temos documento de 1957. Precisa ver aí, tem uma área, são terras que a gente sabe pela documentação é nossa, precisa ver, e está sendo vendida e invadida por outras pessoas, na qual a gente vai recorrer judicialmente para ver essas coisas. Mas na política, falando da política, que é o foco hoje aqui, é uma coisa que, se o povo realmente quisesse eleger, não somente eu, porque já me conhece e sabe como eu trabalho, e sabe da minha personalidade, para votar em pessoas de bem, pessoas que realmente representem, que lutam pelo município, não é votar naquele que compra voto não, é votar naquele que ele conhece, que tem amizade independente de dinheiro. Aí o cara vai trabalhar, o cara vai fazer alguma coisa, porque quem vende o voto, vende a personalidade dele. Quem vende a personalidade dele, ele não tem moral para nada. E o camarada que se elegeu, amanhã não vai defender esse indivíduo. Por quê? Porque sabe que ele comprou o voto dele. Então o povo tem que abrir os olhos, o povo tem que saber que não pode estar se vendendo, não é? E começar a votar consciente em pessoas, sabe, que ele tenha confiança para representar bem o município e fazer a coisa funcionar. Ô Demetrio, e você, ó, você já foi candidato a prefeito já, né? Já, Uma vez. eu tive 2 mandatos de vereador. Eu estava com esse mandato de vereador, que eu queria lançar logo na primeira. Primeiro eu estava muito bem, eu acho que se eu tivesse lançado a candidatura a prefeito no primeiro mandato, eu tinha ganho. Mesmo porque foi botado pesquisa pelo João Caldas, deputado na época, onde o Cid apoiava, Gendevaldo apoiava, e o João Caldas, pela pesquisa, esteve aqui em casa e me procurou, querendo me dar um carro, querendo me dar uma quantidade de carteira de RG para poder eu liberar para o pessoal, para tirar a identidade da turma, e me dava uma quantia em dinheiro para eu poder apoiá-lo. Mas eu tinha dado a palavra ao doutor Oswaldo para apoiar o Jatobá. E aí mandei ele procurar o Gendevaldo. Empurrei ele para o Gendevaldo. O Gendevaldo foi quem teve esse benefício das carteiras, que o povo não sabe disso. Teve um carro que o pessoal tem um conhecimento, que depois o João Caldas queria tomar, era uma saveirozinha, e teve o dinheiro, na época, 22 mil reais para fazer a campanha para o João Caldas. E o João Caldas me prometeu na época muito mais do que isso, que ele queria até plantar minha propriedade de cana, né, através do grupo do Carlos Lira.
são pessoas usineiras, pessoas ricas de condições. Ele estava muito interessado porque botou a pesquisa e viu que o meu nome era o melhor aqui e eu não perdi a eleição para ninguém. Mas eu não aceitei, porque eu tinha dado minha palavra ao doutor Oswaldo que apoiaria o Jatobá. E aí depois o doutor Oswaldo disse, não, pode fechar com ele lá. E terminei apoiando o João Caldas sem nenhum centavo, sem ganhar nada, sem ter benefício nenhum. E aí, nesse trabalho, o Gendevaldo estava apoiando, eu também não me dediquei na campanha dele totalmente, porque o Gendevaldo era o cabeça, que eu mesmo tinha empurrado para lá. E aí depois que passou a eleição de deputado, veio a eleição de prefeito, o Adriano candidato, Hélio Brandão candidato, e a gente tinha que ver quem era o melhor na pesquisa. Depois não teve mais esse negócio de pesquisa, e cada um resolveu sair candidato e eu digo, eu vou lançar a candidatura. Aí tentaram comprar a minha candidatura, o Hélio Brandão, querendo que eu desistisse, inclusive querendo me dar palanque, não quero nada, eu vou fazer o que tiver. Eu só fiz um comício, mas fui, não desisti da luta, sem nenhum centavo no bolso, pelo direito que a lei me dava de ser candidato, lancei a candidatura a prefeito, achando que o povo ia reconhecer e o povo ia votar comigo. Se realmente tivesse votado, eu tinha um trabalho diferenciado no município, eu acredito, de todos que já estão aí, não dizendo que eles não trabalharam. Eu acho que todos que passou pelo município, Marcos, independente de ter feito pouco ou muito pelo município, todos os prefeitos fizeram alguma coisa. Claro, um mais do que o outro, mas todos fizeram alguma coisa. Agora, tem aquele que se destaca. Eu acho e acredito que se eu fosse prefeito eu ia me destacar na administração, mas o povo não vê isso. O povo simplesmente visa a compra e venda de voto. E eu não estou nessa de compra e voto. Aí você entrou aí no assunto, né, Neto, de destaque de prefeito, né? Pronto. Como você é um político raiz, que a gente, há 40 anos que eu cheguei aqui, tinha 11 anos, em 1985. O primeiro voto foi no Tânia Batista, foi no Silvano, mais ou menos assim. Então, a gente já conhece a sua trajetória, né, pessoal, tal, você é um cara batalhador, lutador. A gente considera que é um cara, raiz. Essa é uma entrevista muito especial, né? É um político raiz. Aí você entrou no assunto aí, toda essa trajetória aí de prefeito, né? Seja realista, né? Pela sua experiência, pela raiz que você vê, até atualmente, né? Que hoje está tudo evoluído, né? Como você falou aí, né? Eu vou mencionar aqui, você já falou já. O que você vê a diferença de raiz para a evolução agora da política? Qual foi o prefeito em destaque até o dia de hoje? Eu acho, você, que eu acho que se for olhar destaque, eu não daria um destaque a nenhum deles. Como já disse anteriormente, todos, independente de A ou de B, pouco ou muito fizeram. Se você começar pelo Maru Celestino, do Maru de Barros, ele não era eu era pivete, mas ele foi um prefeito que trabalhou. Aí entrou o Orlando, entrou o Maru Celestino. O Maru Celestino era uma pessoa que tinha amizade dele, mas era muito de farra, de bebedeira, e também fez alguma coisa. Gendevaldo, quando chegou no Gendevaldo, fez um monte de coisa para o Joaquim Gomes, calçou o Joaquim Gomes quase todo. O Gendevaldo trabalhava com o pé no chão, foi um bom prefeito. E aí veio Silvio, né? Teve Tio Mário, eu esqueci de falar de Tio Mário, um prefeito que se destacou, mas também na prefeitura, quando saiu, pelo conhecimento, tinha um buraco tão grande que eu não sei como foi que houve, que na época eu era pequeno, mas que ele teve que vender a propriedade para poder pagar o rombo da prefeitura. E aí saiu com dignidade, ganhou as outras eleições, Silvio fazia a administração, depois de Silvio veio Toninho, veio Cid Fragoso, né? Aí veio Hélio Brandão, veio Bida, Ana Genilda, que todo mundo conhece, Adriano, que passou pelo mandato, e Rita agora que está assumindo o mandato. Eu não tenho um destaque diretamente para um, porque todos trabalharam. O
município, independente de quem passou, com muito ou pouco recurso, ele fez alguma coisa pelo município. Claro que nesse intervalo e no meio de cada um deles, teve um que fez mais do que o outro. Não resta dúvida. Mas o que a gente está querendo daqui para frente é que a coisa melhore cada vez mais. E o intuito, eu acredito, importante de uma entrevista dessa, é dizer ao eleitor que vote consciente, que não venda o seu voto, que reconheça que vender voto, você está botando lá dentro da prefeitura, está botando na Câmara de Vereadores, pessoas que não vão lhe representar, que não vai lhe defender, que simplesmente vai se aliar na administração, seja de quem for, para fazer coisas erradas. E não vai lhe defender. Eu mesmo fui vereador. Eu fiz a denúncia do campo do Toninho. Toninho é meu parente, é meu primo. Mas na hora que fez o erro, eu denunciei, eu trouxe a TV Gazeta, eu fui a Brasília, eu fiz denúncia. E o Toninho ainda hoje é meu amigo. Porque você está ali no cargo para isso. Veio para fazer alguma coisa certa, você parabeniza e aprova. Está fazendo errado, você denuncia. Representa. Então vereador é isso. Agora não ficar calado o tempo todo, não representa ninguém, não defende ninguém, não fiscaliza nada. Isso para mim não é ser um vereador. Vereador para estar na Câmara, simplesmente, para estar pegando dinheiro, para estar fazendo lá uma zoadinha, para aparecer para a população, não é vereador. Vereador tem que fiscalizar e tem que trabalhar. Ô Demetrio, aí você foi vereador 2 vezes, foi 8 anos lá na Câmara. Foi. Qual foi o lado ruim e o lado bom que você passou lá dentro durante esses 2 mandatos lá na Câmara? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Rapaz, Qual foi para você? Qual foi que você achou o lado o lado ruim é que você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que denunciar. Porque se você tiver medo, você não faz denúncia. Não faz nada, né? Você não faz nada. Eu, diante das minhas denúncias pelo povo no município, inclusive, eu posso dizer que o mais ruim para mim foi quando eu denunciei uns policiais pegando propina. Eles faziam brique para pegar propina, e eu fiz uma denúncia com o Toninho, meu primo, que passou agora ali, com o doutor Gilvan, e eu como vereador. O doutor João, que é um proprietário que foi vereador também, ele vinha com o carro, Já faleceu? foi uma vítima, já faleceu, foi uma vítima no qual não teve medo de denunciar. E quando ele me fez a denúncia, eu disse, doutor João, eu já estou sabendo, estou fazendo umas filmagens para poder comprovar judicialmente. Agora, se o senhor confirmar tudo isso que está me dizendo, que ele tinha um carro novo e o policial atrás de um dinheirinho, disse que quebrava o farol do carro dele e multava. Eu disse, pode quebrar, mas isso é abuso de autoridade. Resolvi denunciar, chamei o doutor Gilvan, contei o doutor Gilvan, Toninho foi comigo, doutor Gilvan, o doutor João, se fosse necessário, ia ser chamado. Tinha um rapaz que levou uma tapa na rua de um policial saindo da Sica quando tinha um bar, porque pediu R$2 e eles não deram. E eu disse, eu vou acabar com essa safadeza. E fiz a denúncia. E aí passei a receber ameaça. Ameaça aonde delegados, policiais, chegava para o irmão Silva, chegava para o Toninho. Toninho, irmão Silva já morreu, Toninho está vivo para dizer, aonde dizia, se afaste do Demetrio, que a qualquer momento ele leva uma espingardada. Foi um período no qual eu fiquei mais atento, mas eu tenho Deus comigo. E nunca tive medo. Continuei minha trajetória, fiz o meu trabalho e hoje eu perco a eleição porque eu não compro voto. Eu quero que o povo reconheça para eu poder voltar a trabalhar por eles. Agora, se for para comprar voto, eu não vou ganhar mais nenhum com a eleição. É isso aí, Demetrio. Entendeu? Então, Demetrio, aí pessoal, isso aqui como vocês viram aí, político raiz. E vai ter mais dessa entrevista, viu? Né, Demetrio? Vai ter mais aí no canal aí, Joaquim Gomes em Focos. Então, Demetrio, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É um prazer imenso você dar esse espaço para nós. Agradecemos aí nosso amigo Marcos, fotógrafo, né?